A conviver com o machismo nosso de cada dia. E quando esse machismo vem acompanhado da gordofobia, que é o preconceito contra pessoas gordas, aí a coisa fica ainda mais agressiva. Coloca a manchete da pesquisa, por favor, porque a gente descobriu um levantamento dizendo que os comentários preconceituosos sobre pessoas gordas estão presentes na rotina de 92% dos brasileiros. E apesar disso, só 10% daqueles que se declaram preconceituosos assumem que são gordofóbicos. Thaís, recentemente, inclusive, teve mais um caso de gordofobia no Rio de Janeiro com a blogueira Raíssa Galvão. Ela foi para um restaurante com as amigas e a cada vez que elas se levantavam da mesa para se servir, elas perceberam que alguns garçons do estabelecimento estavam rindo, debochando e cochichando sobre elas. Isso é um absurdo e por isso a gente está trazendo esse tema agora com a psicóloga Renata Toscano. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos de casa. Um tema polêmico, né? Pois é, que precisa ser reforçado sempre, né? Polêmico, e por isso que a gente pediu aqui o envolvimento. Tanto da Fabi, tá aqui, tem um número grande de pessoas que admiram e seguem o trabalho. E a Fabi também falou que, enfim, não tem nada a ver, né, esse fato. A Lili também continua com a gente aqui, tá certo? Marcelo, consegue mostrar a Lili? Lili tá aqui, vai fazer parte também da conversa aqui com a gente, tá certo? Então, Lili, fica à vontade também para entrar aqui no debate, tá Tudo certo? bem. Valeu. Pois é, qual é a situação que uma pessoa está vivendo hoje na sociedade e a consequência que isso pode trazer para ela? Tá, é interessante, Rafa, a gente começar o nosso diálogo, né, falando que a sociedade impõe esse parâmetro, né? A mídia, né? Então, diante de tudo isso, as pessoas acabam se tornando vítimas de um padrão social, onde você precisa ter determinada altura, né? O próprio IMC, que é a massa de índice corporal, né? Que coloca que você tem que estar abaixo, se está dentro do padrão ou se não está. Isso, na verdade, não significa dizer que você tem saúde. Tem pessoas magras que têm colesterol elevado, têm um triglicerídeos elevado. Então, você está acima do peso. Quando eu falo acima do peso, é acima do peso do padrão, né? Colocado pela própria Organização Mundial de Saúde, né? O IMC. Onde se avalia se a pessoa está dentro ou fora da faixa do peso normal para aquela altura. Então, assim, a pessoa que, na verdade, está um pouco acima do peso, ela precisa, de fato, ter amor próprio, né? Então, por exemplo, como você colocou a questão da blogueira lá no Rio de Janeiro, como existem tantos outros famosos que aceitam, né, e se amam dentro do padrão que eles assumem ter, você se amar, de fato, e assumir isso. Porém, a sociedade em si, nós somos uma sociedade muito preconceituosa, né? Se a gente for falar dos preconceitos, o preconceito racial está aí evidente, né? O preconceito LGBT contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. A questão de gênero, a gente vê muito evidente também entre homens e mulheres. Então, assim, e a questão da estética, né? E a gente vê que hoje o preconceito de gênero, o próprio LGBT e a questão racial é crime. Mas o preconceito de estética vem passando pela tangente, velado, né? justamente. Assim, ou quando é exposto, parece que... Nós não damos um determinado atenção. valor e isso mexe com o psicológico das pessoas, tá? Inúmeras pessoas que chegam dentro do consultório, isso eu estou falando de uma realidade minha, né, enquanto profissional, mas se a gente conversar com os nossos amigos, mesmo a gente percebe, né, que muitas vezes isso mexe, muitas vezes não, sempre mexe com o emocional. Você não ser aceito pelo padrão físico que você tem, ou você ser discriminado, ou ser zombado, ou ser motivo de chacota por você ter uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, ou ter um cabelo diferente, né, um cabelo mais crespo. Então, assim, a diversidade, ela precisa ser aceita em todos os contextos, não só de gênero, não só a questão da cor, mas também de estética. A gente, inclusive, abriu nas nossas redes sociais, o pessoal vem acompanhando nossa programação, Renata, Fabi, para que as pessoas de casa pudessem também opinar. E aí é a hora que eles se veem realmente tendo voz. Isso. E eu vou ler aqui um dos comentários, porque a gente hoje está falando da gordofobia e também do machismo. Que ele grita, né? Juntos, são fatores que realmente atrapalham e vêm muito de cultura. Olha o que a Claudione Maria colocou aqui pra gente no Instagram, gente. Ela disse: muitas vezes o machismo é ensinado desde pequeno.
tem um caso em casa mesmo, um primo de 8 anos que gostava de cozinhar. Daí o povo de casa ficava falando que não era coisa de homem e que serviço de casa era para mulher. Desde então ele foi deixando e hoje se pedir para ele fazer um suco ou qualquer coisa, ele já vai dizendo, não, que eu não sou mulher. Olha só, 8 anos. Hein? Isso instituído dentro do núcleo familiar, Pois né? Aí que é pior ainda. Isso fortalece uma crença e ele vai carregar isso pro resto da vida, até isso ser desfeito. Isso limita determinados comportamentos. Pois é. Uma outra coisa que eu sinto, Rafa, deixa só... a Anne estava falando no assunto, mas você também no tambal da gente, e aí ela disse que padrões são esses, gente? Porque a sociedade, ela cobra tanto da gente. Por exemplo, mães que voltam a trabalhar, acabam de parir, realmente, e a sociedade já espera que elas estejam com aquelas barrigas saradas, porque as blogueiras estão com as barrigas saradas, e espera que esteja tudo ótimo, sempre penteada, arrumada. E, na verdade, não é assim. A gente sente a realidade, quando é mãe de verdade, mulher de verdade, a realidade é outra. Tem um certo tempo para o corpo voltar, tem um tempo para você acostumar com isso. Tem mãe, inclusive, que não consegue voltar. Verdade, Thaís. Inclusive, eu estava falando justamente sobre isso quando cheguei com vocês, que é uma coisa super complexa, né? Porque as pessoas te querem ver, principalmente você que é do meio, que tem, tipo, entre aspas, uma imagem a passar, isso é a cabeça das pessoas de fora. Você tem que ser magérrimo, você tem que mostrar um padrão de beleza, né? E eu já sofri muito com isso. Inclusive, eu falei para ela, eu tive depressão, entendeu? Porque eu queria ter esse padrão de beleza, eu queria usar roupas ousadas, queria, sabe, porque todo mundo usava. E teve uma fase na minha vida que eu fui recusada até de bandas, dizer assim, poxa, essa menina canta muito, mas ela não tem corpo. Não, seríssimo, ela não tem corpo, canta muito, mas ela não tem corpo, entendeu? Hoje a gente tem esse preconceito ainda, infelizmente, mas assim, a gente já quebrou muita coisa, a gente tá vendo aí vários artistas, né, Jojo Todinho, que quebram as barreiras e vão embora. Hoje eu também não tenho mais essa coisa de ficar preocupada, entendeu? Preta Gil também. Pet Exatamente. Fêmea Eu já também. aprendi. Exato. Eu aprendi muito, entendeu? Que eu preciso me amar em primeiro lugar, tá me sentindo bem com aquilo que eu estou. E é isso que todas as gordinhas, que todas, né, não ligar para o que as pessoas falam, entendeu? E ser aquilo que a gente realmente quer ser, que é o mais importante. Ô, Fabi, você trabalha com moda. E eu tenho certeza, pelo histórico da moda, que a moda quer que as pessoas tenham um padrão de magreza. Como é que se lida? Você já ouviu coisas ruins a respeito disso? Eu já cheguei a pesar 96 quilos. Hoje em dia eu eliminei 20, mas foi por questão de saúde mesmo, não foi nem por padrão, mas na época que eu tinha mais peso, uma empresária daqui chegou e falou assim, você é muito inteligente, mas você não é padrão blogueira. Gente, padrão blogueira, tem isso. Padrão cantora que é boa, mas é gordinha. Padrão blogueira que é boa, mas é gordinha. Que é isso? Pois é. Aí ela falou, você não vai muito longe porque você não é padrão blogueira. Você é julgado pelo que você demonstra, né? Não adianta você estudar, não adianta você se capacitar. Se você não tiver um corpo bacana, uma aparência bacana, realmente você não vai muito longe. Não né? vende a imagem. Segundo ela. Isso. Muito Infelizmente, ela fala... A fala dessa empresária é coerente com o que a sociedade impõe. É verdade. Né? Às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, tem competência, tem conhecimento, mas não encaixa dentro dos padrões. Então, como você bem colocou, existem muitos artistas, muitos profissionais que vêm quebrando essas barreiras, vêm mostrando que eles podem ser valorizados pelo que eles fazem e não pelo que eles são no sentido de estética. Boa. Isso. Verdade. É um negócio, né, Lili? Olha, gente, o Joselito Dantas, artesão, fala que tá aqui acompanhando, tá ligadinho, tava já desde cedo na expectativa. Didi, ela tá falando aqui que boa tarde, é muito interessante o tema, tá? Vem Daniele Souza, machismo é a objetificação e sexualização do corpo da mulher. É a expressão de gênero e desrespeito a nós, mulheres. É também a cultura do estupro, do assédio que nos violenta todos os dias, em todos os lugares. Olha o comentário, gente. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouco, tá? Gente, antes do intervalo, deixa eu dar só um recadinho aqui pro pessoal, porque a gente também tá nesse clima aí de Dia dos Namorados chegando.